Muito bem, semana começando para os negócios com a arroba do boi, semana iniciando de forma firme, porém a gente ainda precisa entender como vai ser a evolução dos preços ao longo dessa semana, já que estamos falando já de segunda quinzena do mês praticamente. Quem nos ajuda nesse entendimento é o Caio Toledo, lá da Stonex. Seja bem-vindo, viu, Caio? Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. O que esperar dessa semana em relação aos preços e que fatores a gente precisa monitorar, Caio? Seja bem-vindo. Boa tarde, Alexander. Boa tarde a todos. Semana começando de maneira firme, ainda olhando muito a questão de baixa oferta de gado disponível, demanda externa indo muito bem. Deveremos ter acesso aos primeiros números da segunda semana agora às 3 horas da tarde. E demanda interna estável, agora principalmente entrando nessa segunda quinzena do mês, como você bem colocou. Muito bem, então vamos lá. Oferta. Alguma novidade, alguma coisa que pode acontecer daqui para frente? Olha, Alexandre, na sexta-feira para cá, nosso monitoramento diário mostrou que as escalas andaram um pouco. Então isso mostrou para nós que tem de fato alguma oferta entrando. A grande dúvida é se essa oferta é suficiente ou não, dado a demanda, né? Até por enquanto, essa oferta tem sido insuficiente, dado que a demanda externa tem estado em alta e a demanda interna está estável, porém bem. Então, por enquanto, essa oferta está insuficiente. Vamos ver nessas duas próximas semanas que nós temos a demanda interna um pouquinho pior, o dólar voltando para a casa dos 5,30, aí já estava trabalhando na casa dos 5,50, e também podemos ter alguns impactos aí na questão interna, dado que o Corona Voucher tem a redução para R$300 agora. Então, isso pode trazer, de alguma maneira, alguma retração da demanda interna, dado que a massa salarial acaba dando uma diminuída. Bom, você falou das escalas. Andaram um pouco onde especificamente? Em São Paulo ou de uma forma geral? De uma forma geral, elas andaram na sexta-feira. Os frigoríficos conseguiram dar uma alongada das escalas. Nada também muito surpreendente, mas o frigorífico também tem trabalhado com as escalas mais curtas. Eu acho que ver escala de 15 dias é algo do passado. Hoje o frigorífico aprendeu a trabalhar com escalas de 4 a 7 dias. Eu acho difícil passar mais de 10 dias no máximo. Mas a gente já deu uma alongada. Mas a gente já tem esse nível de escala de 4 a 7 dias acontecendo, Caio? Já temos. Temos sim. Na sexta-feira já deu algumas estavam bem apertadas, acabaram fechando lotes maiores e conseguindo alongar a escala aí uma semana. Muito bem. Isso é um sinal de que pode estar aparecendo mais gado de confinamento, então? Está entrando mais gado de confinamento. A grande pergunta é se isso é suficiente ou insuficiente para atender a demanda. Essa é a grande X da questão. Uhum. Por enquanto, isso não tem sido suficiente, né? Vamos ver agora com uma retração do consumo interno, que é comum para essa época a partir de agora, se acaba isso sendo suficiente ou não para frente. Então, essa é a grande dúvida. Daí você levantou duas questões aí. O dólar recuando, né, voltando para a casa dos 5,30, isso pode ser um limitador para as exportações ou ainda nesse nível as exportações se mantêm bem, Caio? Olha, o que a gente tem visto nas exportações é bastante contrato de curto prazo e pouquíssimos contratos de longo prazo. Muito em função do dólar. Então, eu acho que não vai ter tanto impacto, mas a questão futura acaba impactando, porque os números do C7 não apresentam que foi exportado semana passada. Tem um delay, de certa maneira, até significativo. Então, já olhando a questão de mais longo prazo. Longo prazo que eu digo é um mês, mais ou menos. Mas o dólar para baixo pode impactar, de certa maneira, as exportações futuras. Isso que estão fechadas agora, mas só vão vir no CSEX daqui 20, 25 dias. Pode ser, então, que não apareça nesse relatório, mas é um problema para ser avaliado mais para frente, certo? Exatamente. É que o relatório de hoje, ele mostra quanto foi exportado ano passado, não mostra o retrato do momento. E sim do passado, porque tem a questão de fechar o acordo, pré-pagamento, produção, embarque. Então, esse processo acaba dando um delay nesse número do CSEX. Mas esse número dos 5,30 chega a ser um limitador para as contas, Caio?
Não, mas pode ser em algum momento tirar um pouquinho o pé do acelerador, né? Obviamente, os dólares 5,30 é um dólar excepcional para as exportações, mas para 5,50 para 130, a gente pode ver que alguns países podem começar a ter que deixar de negociar. Por exemplo, um exemplo, tá? Não está acontecendo mais, por exemplo, uma China que pagava 4.700, ela queria baixar para 4.200 e falou, olha, 400 eu não consigo porque o câmbio veio de 5,50 para 5,30. Então, algo desse compasso pode acontecer daqui para frente. Não tem acontecido, mas pode acontecer. Então, a gente está monitorando. Entendi. Principalmente para as negociações a partir de agora, como você bem lembrou. Agora, Isso. Consumo interno, tem segunda quinzena, que é tradicionalmente de menor preço, e os preços no varejo, no atacado e no varejo, estão se mantendo firmes ou já dão sinais de cansaço também, Caio? Olha, eles estão firmes, porém não consigo ver ainda potencial de alta, tá? Ainda principalmente para a segunda quinzena. Eu vi casado semana passada a R$16, mas por enquanto a gente não tem notado que o casado tem a força para subir mais 16. Então eu falei, opa, por enquanto esse é o limitador, é os R$16 do casado. Vamos ver se vai ter potência nessas duas próximas semanas, pelo menos para se manter nos 16, né? Porque aí se entra um mês novo, já é uma nova compra que pode puxar ainda o boi casado. Então, por enquanto, o que seria bom para o casado seria pelo menos sustentar nos patamares de R$16. Muito bem. E você lembrou que tem a redução do auxílio emergencial. Isso impacta também? Pode impactar? Pode, porque como a injeção de recursos na economia acaba, de certa maneira, acaba contribuindo para uma valorização de qualquer ativo, principalmente alimentos, que é aquele produto que as classes de menos favorecidas acabam consumindo mais rapidamente, né? Que é a alimentação, que é até o que a gente tem visto muito no arroz. Então, o fato de termos uma redução, isso pode, de alguma maneira, impactar o consumo de carne bovina, principalmente aqueles cortes de menor valor agregado, né? Então, isso pode trazer algum malefício para nós, mas nós não sabemos ainda se vai trazer e qual será o impacto. Então, agora é mais um momento de monitoramento dessas questões. Então, olhando basicamente para as demandas, tanto interna quanto externa, tem fatores aí que podem, de alguma forma, fazer essa demanda dar uma patinada. O que a gente precisa é observar se isso vai acontecer de fato, certo? Exato, porque por enquanto tem tudo permanecido estável, as produções tendo bem, demanda interna tem estável, tendo bem, até nós vimos semana passada os dados do varejo brasileiro, todas as proteínas subiram no varejo, bovinas, só o peito bovino acabou caindo de preço no mês de agosto, então também é um número positivo, a oferta ainda anda curta, então por enquanto o cenário é otimista, mas obviamente a gente sempre tem que monitorar porque pode surgir alguma coisa que possa impactar o mercado. Por outro lado, só na questão externa, tem a questão da China, que bloqueou as compras da Alemanha, né? Então, isso pode até ajudar um pouco nós aqui, mas não será observado isso no próximo CSEX. Será observado mais no de outubro, quem sabe só até lá em novembro. Mas a China demandando carne suína ou podendo demandar a carne bovina tudo, mesmo? Né? Tudo, né? Tudo. Sem a Alemanha fornecendo para eles, eles podem aumentar o leque de compras aqui no Brasil. Pode, até por mais que o câmbio favorece isso e a tentativa de segurar preço por lá deve vir a partir disso, de comprar todas as proteínas. Então isso pode ser alguma coisa benéfica para nós, mas não a curtíssimo prazo. Até porque a gente não vai ver esses dados tão rapidamente no CSEX. Vai ser mais a longo prazo, mas é uma coisa que pode acontecer positiva para nós. Então, esse reflexo da suspensão das compras da Alemanha pode aparecer a partir de outubro, você acha? Eu acho sim. Acho que curtíssimo prazo, acho que eu descarto isso. Acho que mais para outubro. Muito bem. Meu caro Caio Toledo, muito obrigado a sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas, esclarecendo para a gente esse início de semana das negociações, fatores que precisam ficar aí, principalmente na lembrança do produtor, para saber como é que eles vão atuar, principalmente em relação às demandas externa e interna. Demanda interna é a manutenção ou não
do preço e o auxílio emergencial pela metade, demanda externa, se essa queda do dólar que vem sendo verificada aí nos últimos dias, se ela se concretiza e se agrava, principalmente daqui para frente, podendo interferir no volume exportado. Isso, obviamente, o Caio explicou, não vai aparecer nesse relatório de exportação que deve ser divulgado hoje, mas pode trazer reflexos aí mais adiante para o ritmo das compras e o volume de compras do Brasil. E, além disso, tem um alongamento de escalas acontecendo, nada muito grande, nada muito importante, mas, enfim, já uma indicação de que tem animais de confinamento fazendo parte dessas escalas. São todos fatores que precisam ser analisados, principalmente para a gente entender onde ou qual o potencial que isso tem para mexer no preço e na formação, principalmente da arroba. Obrigado, Caio. Um grande abraço para você. Abraço, Alexandre. Boa tarde a ti, boa tarde a todos. Tá aí, Caio Toledo, Stonex, conversando aqui com a gente do mercado do boi. Vamos aos números das negociações lá na B3, Mercado Futuro. Vamos ver como estão os negócios nesta segunda-feira, nesse início de semana. Mercado ainda sem definição de rumo. Setembro, por exemplo, cai 0,4% a R$ 247. Outubro sobe 0,22% a R$ 246. Novembro está lá nos R$ 249,20, a mesma cotação da última sexta-feira. Dezembro, R$ 248,95, um leve recuo de 0,02%. Indicador CPEA fechando a R$ 245,65, caiu 0,73% na última sexta-feira. A gente, então, traz para vocês os números atualizados aí do mercado. Óbvio que o mercado ainda está em andamento e o rumo vai ser dito aí a partir das negociações que vão sendo concretizadas ao longo desse restinho de negociação lá na B3. Muito bem, a gente vai ficando por aqui. Daqui a pouco eu volto com outras informações e mais destaques, mas antes disso tem João Batista Olívia, a partir da 1h da tarde, com Tempo e Dinheiro aqui no Notícias Agrícolas.